Vou falar então um pouquinho de potências de 10, tá? Que isso talvez também tenha gerado algumas dificuldades aí. Eu lembro que em algumas atividades eu peguei situações do tipo, por exemplo, a pessoa tinha lá um valor assim, eu vou colocar um valor qualquer, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por, sei lá, 10 vezes 10 elevado a menos 8, alguma coisa parecida com isso. E eu vi casos em que, e não foi só um, né? Quando eu estou comentando assim, não foi um caso pontual. Houve um cancelamento aqui, tá? A pessoa cancelou a potência de 10 ali, o 10 a menos 6 com o 10 a menos 8. Então, eu estou comentando só porque teve mais de um caso parecido com esse. Então, tomem cuidado, tá, gente? Porque em divisões, a gente só pode cancelar, né, os valores em cima e embaixo aqui, quando eles forem iguais e quando eles estiverem multiplicando, né? Por exemplo, teve um outro caso, vamos colocar aqui, vai 3,18. No numerador é a parte de cima da divisão, né, dessa fração. E na parte de baixo, por exemplo, você tinha assim, lembra aquele cálculo para achar o resistor? Eu vou montar ele aqui depois com vocês, mas os valores não eram exatamente os mesmos, mas na montagem do cálculo surgia uma coisa parecida com isso. E aí também não teve só um caso, teve mais de um caso que viu 3,18 em cima e falou: opa, vou cancelar com 3,18 embaixo. Isso aqui também não é correto, tá, gente? Então, tanto essa situação aqui como essa situação não são corretas, por quê? No caso de cima, nós não temos valores iguais sendo multiplicados aqui em cima e embaixo. Então, não posso cancelar. No caso de baixo, nós não temos uma multiplicação na parte de baixo. Se fosse R vezes 3,18, aí sim eu poderia fazer o cancelamento aqui, porque são valores iguais, né? É como se fosse uma balança e eu tenho o mesmo pezinho dos dois lados da balança. É aquela balança de prato, né? Que você tem um prato aqui, né? O meio aqui. E aí, de repente, você tem um mesmo pezinho de um lado e um mesmo pezinho de outro e mais um outro pezinho aqui. A balança vai continuar equilibrada, vai continuar igual se eu eliminar esse pezinho que é igual dos dois lados, tá? É a mesma coisa no caso da divisão aqui. Eu só consigo eliminar se estiver multiplicando e se eles forem iguais em cima e embaixo, tá? Aí, se não for isso, se não for desse jeito, a gente não consegue cortar. Bom, potências de 10 é assim. Ah, talvez alguns de vocês sintam-se estranhos, né? Quando você vê, por exemplo, um valor como esse que eu acabei de colocar. 5 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6, ele é o que a gente chama de potência de 10, né? Isso aqui significa que a gente tem 5 multiplicado o 10 elevado a menos 6, a potência negativa, a gente inverte. Então a gente coloca o 10 a 10 a sexta embaixo. Quando você tem um número elevado a alguma potência negativa, você pode reescrever esse número invertendo ele. Então fazendo 1 dividido por esse número, tá? Veja que aqui embaixo eu tirei o negativo da potência, né? Então eu escrevi 10 elevado a sexta e não 10 elevado a menos 6 porque eu inverti, tá? E 10 a sexta é a mesma coisa que você pegar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, né? Não 6 vezes 10, mas 10 sendo multiplicado por 10, 6 vezes. Então, eu posso escrever isso como 5 vezes 1 dividido por 10 vezes 10 vezes 10, assim por diante, 6 vezes. Aparece 6 10 aqui embaixo, tá? Isso corresponde a 5 que multiplica 1. Se eu multiplicar esse monte de 10 aqui, vai dar a mesma coisa que 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que pegar o 5 e dividir por 1 milhão, né?
Se você fizer o caso aqui na calculadora, você vai ver que a gente vai ter um valor aqui interessante. Eu vou pegar 5 e vou dividir por 1 milhão. A gente vai ter esse valorzinho aqui, tá? E esse valorzinho aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, é o mesmo 5 vezes 10 a menos 6, tá? Só que escrito na forma de fração, tá bom? Qual que é a vantagem da gente representar os números utilizando potências de 10? Vamos dar o exemplo aqui de 1 quilômetro, por exemplo. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. E 1000 metros, como tem 3 zeros, é a mesma coisa que pegar 10 vezes 10 vezes 10 metros, né? Que é a mesma coisa que fazer 10 elevado a terceira metros. Ou 1 vezes 10 elevado a terceira metros. Multiplicar por 1 é a mesma coisa que manter o mesmo número, né? Se eu pegar o meu salário e multiplicar por 1, vai ser o mesmo meu salário, né? Então, esse 1 vezes 10 a menos 3, a vantagem de sobrar esse 10 a menos... Aliás, esse 10 a terceira aqui, é que a gente pode substituir essa potência de 10 aqui pelo valor correspondente, pelo um prefixo correspondente a ele, né? Que fica mais fácil de enxergar os números. Então, ao invés de colocar 10 à terceira, eu coloco o K minúsculo, correspondente ao quilo, né? A potência de quilo. Então, ao invés de 1 vezes 10 à terceira ou 1000 metros, eu posso escrever simplesmente 1 quilômetro, tá? Isso funciona para quilômetro, isso funciona para, aliás, isso funciona para metros, isso funciona para volts, isso funciona para ampere, isso funciona para watts, que é a parte de potência, isso funciona para qualquer número que eu quiser representar utilizando essas potências de 10. Nas calculadoras de vocês, eu não sei se vocês ainda usam calculadora, né? Mas a gente costumava usar essas calculadoras Casio. Deixa eu ver se eu acho uma foto dela aqui. Clássica calculadora Casio aqui, que todo mundo que faz curso técnico acaba usando uma calculadora dessa ou parecida com essa. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma teclinha chamada ENG. ENG. Dependendo do número que aparece aqui na tela, se você apertar a tecla ENG, ele vai organizar esse número para fazer com que apareça uma potência de 10. Seja ela 10 a menos alguma coisa, ou seja ela 10 com algum número positivo na potência. Sempre de 3 em 3. Porque aparecendo essa potência de 10, depois eu posso vir aqui numa tabela como essa e verificar qual foi a potência de 10 que apareceu, tá nessa terceira coluna aqui, nessa última coluna aqui da tabelinha, né? Se aparecer um 10 a menos 6, eu posso tirar o 10 a menos 6 e substituir por essa letrinha grega aqui, micro. Se aparecer um 10 a menos 3, eu posso substituir por essa letrinha aqui, mili. Se aparecer um 10 a sexta, eu posso substituir por um M maiúsculo de mega e assim por diante. Eu posso substituir o valor que deu pela potência de 10 correspondente, tá? Pelo seu prefixo correspondente. Então, por exemplo, vamos supor que você fez um cálculo lá e deu o valor de uma corrente, vou colocar assim, ó, corrente igual a 1234,56 ampere. Esse número de 1234,56 ampere, eu posso pegar o 1000 aqui, né? O que seria 1000 e posso escrever como quiloampere, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas é fácil associar que como eu tenho mais de 1000, é como se fosse uma garrafa de refrigerante, né? Você tem lá mais do que 1000 ml, por isso que ele já representa numa unidade acima, né? Ele representa em litros, né? Quando você vai comprar lá, sei lá, carne no açougue, você pega alguma coisa em quilogramas, né? Se você tem mais do que 1000 gramas, geralmente você já fala como quilograma e não como grama.
Dificilmente a gente fala, eu comprei 1.234 gramas de algum tipo de carne lá, enfim. Bom, existe uma regrinha, né? Deixa eu deixar a caneta vermelha, que a gente pode substituir esse número aqui, utilizando potências de 10, fazendo o deslocamento dessa vírgula aqui, tá? Olha só a vírgula que está aqui. Eu vou pegar essa vírgula e vou pular ela 3 casas à esquerda, tá? Esquerda aqui da minha visualização. Quando eu pular essa vírgula 3 casas à esquerda, que número que eu vou obter? Eu vou obter o número de 1,234, enfim, 56 aqui. Eu vou deixar ele inteiro, depois a gente faz um arredondamento, tá? Eu pulei 3 casas para cá. Quando eu pulo 3 casas para cá, o que eu acabei fazendo aqui, eu acabei pegando e para eu conseguir voltar para o número original, eu precisaria multiplicar por 1.000. Não sei se você consegue ver, mas se eu pegar esse número aqui, ó, vou pegar minha calculadora, 1.234, aliás, 1,234,56 ali, se eu multiplicar por 1.000, eu vou voltar ao número original, 1.234,56. É a mesma coisa que multiplicar por 1.000 aqui, né? Só que eu já falei para vocês que 1.000 é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10, que é o mesmo que 10 ao cubo. E se eu olhar a referência nessa tabelinha, o que é 10 ao cubo, eu vou ver que é quilo. Então eu posso pegar esse 10 a terceira aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter 1,23, já vamos fazer o arredondamento com 2 casas, vezes 10 ao cubo, ampere. Então eu substituo esse 10 ao cubo aqui por K. Então, 1,23 kA. Tá? Então, no final das contas, a minha corrente vai ser 1,23 kA. Tá?